paz de Jesus, amém, meus queridos. Gostaria de fazer uma leitura com vocês. Abra a tua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Amém? Diz assim o texto: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por quê? Se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que ponha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até o dia de hoje, o mesmo véu está posto, ou por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. Senhor meu Pai, nós lhe agradecemos por esta palavra revelada e trazida para nós nesta noite, conversarmos, e que o teu Espírito venha aplicá-la de forma que só Ele sabe fazer. Nós sabemos que o autor da Bíblia é o Senhor Pai, é Deus. Nós sabemos que o tema da palavra é Cristo, e sabemos também que o real intérprete é o Espírito Santo.
Por isso eu peço, Senhor Espírito Santo, interprete esta palavra em cada coração e aplique de forma eficaz e transformadora. Amém. Podeis tomar assento. Meus queridos, gostaria de desenvolver alguns temas com vocês nesta noite. Embora a leitura da segunda carta aos Coríntios é uma carta muito rica, e especificamente nesta segunda carta, no capítulo 3, nós temos aqui vários temas para serem dissertados e aplicados. Mas é claro que hoje farei uso apenas de um tema muito importante deste texto, que fala um pouco de algo que nós nos devemos aplicar ou nos preocupar um pouquinho mais, que seria com o ato de Deus estar se revelando através da história, de forma clara, de forma precisa, não só através dos documentos escritos, não só dos documentos dos autorais, né? Auto vem de autor, e grafê, né? Escrita, de autógrafos. Não só esses documentos originais, mas também através da sua própria criação. Deus tem se revelado através da sua criação. E dentro do aspecto revelativo de Deus, transformador de Deus, explicativo de Deus, nós temos que tomar uma certa atenção como igreja, qual é o nosso papel. Então poderíamos usar, dentro de algumas regras hermenêuticas ou de interpretação, alguns temas importantes aqui para esse texto. Primeiro, o desvanecimento da glória de Deus. Há uma preocupação muito grande no meu coração, espero que na maioria dos corações que aqui estão, porque nós sofremos na história de Cristo o processo da expiação, ao qual Deus se revelou em glória através de nós. Deus, através da história da expiação, tem revelado a sua glória de Deus em nós. Nós precisamos entender que existe um perigo hoje na igreja. Ou, quando fala igreja, entenda muito bem, a igreja. Não tem placa, a igreja. Essa igreja está passando por um perigo chamado perigo da ocultação e da desvanecência do brilho da glória de Deus. Uau! Tudo isso? Sim, nós estamos vivendo um perigo da ocultação e da desvanecência do brilho da glória de Deus. Note bem, aqui o texto ele faz uma referência a Êxodo, no capítulo de número 34, do verso 33 ao 35. Nessa leitura veterotestamentária do Antigo Testamento, você vai notar que Moisés brilhou, porque ele estava na presença de Deus. O brilho não era dele, o brilho não era da sarça. Ora, o brilho não era de Moisés, a glória não era dele, porque a glória pertence ao Senhor da glória. E quem está na presença de Deus, brilha. E ele brilhou. Moisés brilhou. E ele desceu do monte e falava com o povo brilhando. Ele fala com os anciãos, ele fala com os sacerdotes, e o seu rosto brilhava, resplandecia. Mas daqui um pouco, nós notamos que Moisés, ele acha subterfúgios, e começa a cobrir esse brilho com um véu. A própria palavra véu, tanto no Antigo Testamento, na palavra hebraica marshadr, ou também na palavra grega kelimá ou kalimá, significa cobrir.
Moisés acha um tecido e cobre o brilho da glória. Observação. Eu não encontrei, se vocês encontrarem um texto na Bíblia semelhante, por favor, depois me apresente. Mas eu não encontrei na Bíblia uma ordem do Senhor para que Moisés usasse um véu. Eu não encontrei. Porque o brilho não incomodava Moisés. O brilho incomodava os outros. Moisés brilhou, e ele coloca um véu, note bem, feito de tecido, uma trama, fios que vão em uma direção, fios que vão em outra direção, fios que entrecruzam, uma construção de fios, uma elaboração de fios. O próprio termo tecido, ele é tecido porque isso define um plano. Ele é tecido porque ele é o particípio do verbo tecer. Isso é um sinônimo, ou é um análogo de texto. Texto, tecido, porque ele é particípio do verbo tecer. Então, se você tem um texto, você tem algo que foi trabalhado, uma narrativa, é algo construído. Não sei se você e eu trabalhamos com tear, a arte de fazer tecidos. Mas todos nós sabemos fazer textos. Todos nós sabemos fazer textos, até para ocultar a glória de Deus. Textos e mais textos para ocultar a glória de Deus. Nós estamos vivendo um período nessa dispensação dos últimos dias da igreja, dos teólogos das redes sociais. Os formadores de opinião são os teólogos das redes sociais. Não tem convívio, não tem experiência, não tem comunhão, não tem o desgaste, o enriquecimento, a edificação em viver entre a igreja e na igreja. Mas são super teólogos, entendedores. Estes teólogos, eles constroem narrativas, e estas narrativas podem ser destrutivas e negativas para um que quer ver a glória de Deus brilhar na sua vida. Porque ela não é individual, ela se torna abstrata, superficial e não pessoal. Ela precisa gerar pessoalidade. Até para ocultar a glória de Deus, nós vemos essas narrativas. O Espírito está na igreja. O Espírito está na igreja. Mas o Espírito só está aonde Cristo está. Se Cristo não está na igreja, o Espírito não está na igreja. E se Cristo não está, a palavra também não está. Por isso nós temos que ser, repito, porque isso é uma pedagogia, preciso repetir, nós somos logocêntricos, nós somos cristocêntricos, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que olha para Cristo, não somente com sentimento, mas nós olhamos para Cristo com razão, com fé, porque nós o conhecemos pela palavra pregada. E onde tem a palavra pregada, Cristo está na igreja. E se Cristo está na igreja, o Espírito está na igreja. Espírito está onde Cristo está. Creio que a pergunta que deve ser feita
qual é o nosso papel no reino? Qual é o nosso papel? Qual o nosso serviço no reino? Pois muito bem, eu quero falar do desserviço no reino. Poxa, pastor, você dá a oportunidade para o pastor Daniel e vem falar de desserviço? Venha trazer uma palavra de motivação, de bênção. É bênção, mas eu quero tratar das questões fundamentais, para que nós possamos tratar das questões periféricas, porque se não dialogarmos, discutirmos, debatermos as situações que são fundamentais, nós nos perdemos nas periféricas, e aí não saímos do lugar e ficamos discutindo coisas que não são reais. Mas Deus está dizendo: cuide primeiro do que eu, Daniel, estou fazendo, se é um serviço ou é um desserviço para o reino de Deus. Venho falar desse desserviço, pois o maior desserviço que alguém pode prestar no reino de Deus é ocultar a glória de Deus habitando no seu ser. Esse é o pior desserviço. Quando nós apresentamos, aí fora tem muito disso, um evangelho de autoritarismo místico, aonde só quem tem poder, a glória e o brilho da glória é o líder, é o embaixador, é o apóstolo. Só ele tem o brilho da glória, só nele habita o brilho da glória. O resto da igreja, resto dentro dessa linguagem, não tem o brilho, porque o brilho está nele. Isto é heresia pura e clara, porém hoje nós não estamos vivendo uma leitura clara, precisa do texto bíblico. Por isso estamos engodados por essas historinhas de conto de fada, que não traz substancialidade, fundamentação, edificação para a igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a glória de Deus precisa habitar dentro do teu ser. E eu venho trazer uma notícia que talvez muitos não saibam: a glória de Deus habita dentro de você. Amém? A glória de Deus habita dentro de mim e de você. Lagai simioga negia subiofai. A glória de Deus habita dentro de cada um de nós. Eu quero falar disso, mas muitos não querem tratar desse assunto, porque dá liberdade ao Espírito de operar na igreja. Quando eu amarro dentro das minhas condições, dos meus dogmas, quando eu as amarro com condições secretistas, filosóficas, dentro das minhas narrativas pessoais, eu prendo esta igreja aquilo que eu acredito. Mas quando eu prego a Bíblia Sagrada de maneira clara, precisa, literal e espiritual, Deus trabalha de forma real na vida de cada membro que faz o grande e perfeito corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, o nosso Cristo. Nós precisamos entender que existe um poder dentro de nós, que não é necessário ficar lendo cartilha de pseudos profetas, porque Deus habita dentro de cada um de nós, e Ele está dizendo: abra os teus olhos, abra o seu coração, abra o teu espírito, para que eu possa te revelar coisas grandes, novas, firmes e concretas dentro da afirmação teológica e criacional de Deus sobre as nossas vidas. Ora, a igreja está carente, ou só eu sinto isso? A igreja está carente da glória de Deus, sim ou não? A igreja está carente, anêmica,
ela está precisada, como diz o meu pai, de algo que vem direto do átomo divino de Deus, da centelha de Deus. Negai Shimeova Fai. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus hoje aqui. Eu sinto que Deus irá levantar homens e mulheres desta casa, como tem levantado, como são levantados, mas Deus vai te fortalecer, Deus vai te colocar firme para expressar o brilho da glória dEle. Estamos carentes da glória, da manifestação da glória. Escola Bíblica Dominical, 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 16. O que diz lá? De cor. 1 aos Coríntios 3, 16. Hoje não tem data show. O que diz? Vós sois, não sabeis vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui é uma linguagem coletiva. Deus está falando através do apóstolo Paulo com a igreja. Vós sois, coletivo. Mas no capítulo de número 6, no verso 19, ele diz que vós sois o corpo individual. Cada um perfaz o corpo de Cristo. Somos o corpo no corpo. Ausente do corpo, somos apenas alguém. Mas quando somos um membro cheio do Espírito, ligados à palavra e à veracidade do texto bíblico e à comunhão com o Espírito Santo, estamos ligados à igreja, ao corpo de Cristo. Existe sim o corpo de Cristo, mas existe um membro que é cheio do Espírito, só esse está ligado no corpo. Então, com essa história que não precisa de comunhão, não precisa de igreja, não precisa de argamassa, de parede, etc. Isso é historinha. Isso nasceu da década de 90. Kenneth Hagin já infundou essa história dentro de um conceito dessa teologia da libertação. Trouxe para nós uma teoria de um dispensacionalismo todo caótico, do caos, do apocalíptico caótico, aonde a igreja pode se dar o direito de ser igreja longe da igreja, se fundamentar como edifício de Cristo longe da igreja. Mas isso não tem base teológica, apenas uma leitura de 2 capítulos ou 3 capítulos na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, iremos perceber que sem o processo de individualidade no coletivo, não existe nenhum processo de corpo de Cristo. Estamos inseridos sim, mas no corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E me permita aqui tratar ou cobrir 2 palavrinhas neste texto. Primeira palavra é a palavra habitar. Essa palavra habitar, nós encontramos 3 palavrinhas no grego para a palavra habitar. A primeira palavra que nós encontramos, ou talvez a mais famosa, é a palavra eskenô, da eskenose. Lembra lá, João capítulo 1, no verso 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali é eskenose, ou eskenô, que significa tenda, uma habitação temporária. Mas para aí. Para Cristo, uma habitação temporária?
Lembre-se bem, nós estamos falando aqui do ministério terreno de Cristo. Se é o ministério terreno, ele teve que cumprir. É um período, é um tempo, mas haverá um dia que ele habitará eternamente comigo, com você, que somos o corpo de Cristo. Esquenou, temporário, habitou, não havia aparência, não havia beleza, porque é uma tenda, é uma cobertura simples e temporária. Outra palavra que nós encontramos é a palavra paroikel. A palavra paroikel é uma palavra para um hospedeiro ou um hóspede peregrino, que vai numa hospedagem e fica ali por um período e vai embora. Paroikel, uma habitação temporária. Mas nós encontramos a palavra que está nesse texto para habitação. A palavra que nós encontramos nesse texto para habitação é katoikel. Anote aí. Katoikel. Esta palavra quer dizer habitação permanente. Habitação permanente. Eu fico perturbado, e aqui é num sentido pejorativo mesmo, quando a pessoa fala: ai pastor, eu estou tão fraco, eu estou tão parado, eu estou tão recuado, eu estou tão pessimista. Acorda, geração eleita, acorda, sacerdócio real. Deus está dizendo para você nesta noite: o Espírito habita dentro de você. O que nós fazemos é o que está escrito em Efésios 5. Nós pegamos e nos embriagamos com bebidas, com coisas que a alma deseja, com a concupiscência do mundo. Estamos armados de desejos, e a nossa alma do homem caído se alimenta das concupiscências, dos desejos. Alimenta a sua alma, e a alma vai se inchando e vai sufocando o espírito. Ele usa a linguagem apagar, extinguir, mas aí vai sufocando. Significa que a sua alma está grande, o seu desejo está grande, o seu egocentrismo está no comando, está direcionando a sua vida. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho traz um controle que é o descontrole, porque a sua alma toma conta com desejos e paixões ilícitas. Mas quando vem o Espírito, aí vem a razão de Deus sobre a sua vida. Você é dirigido por Deus, a sapiência de Deus está na sua vida, o controle de Deus está na sua vida, o norte de Deus está na sua vida. E o apóstolo Paulo chama isso de epignosis, conhecimento pleno da presença de Deus. Ele habita dentro de você. Mas não vos embriagueis para entorpecer a sua razão, mas enchei-vos do Espírito para dar vazão à razão espiritual, e você ser um crente dirigido pela razão de Deus, pelo Espírito de Deus, pela epignosis de Deus. Não sabeis vós? Então não é esquenô, não é paroikel, mas é katoikel, habitação permanente. Bata no seu peito e diga: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor mora aqui. Toda hora, todo dia, todo momento, todo segundo, eu posso estar falando com o Senhor, porque o Senhor habita dentro de mim. Nega subiandagashi meu bafai. Sabe o que acontece? É o que está lá, João 14:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará, dará
a vocês outro Consolador, outro, allos, da mesma essência, da mesma natureza, do mesmo porte divino. Ele virá sobre a igreja, ele virá sobre nós. Allos, outro Consolador. Ele é o Consolador, porque Ele é o Paracletos, ao lado, Kalel, chamado, convidado. Deus rogou, é uma linguagem jurídica, Deus suplicou diante do Pai, através do seu sacrifício, através de ser estacado na cruz. Ele foi estacado, e Ele diz: eu suplicarei, eu rogarei ao Pai, e eu roguei a Ele, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vós temporariamente. É isso que o texto está dizendo? Para que esteja convosco para sempre, para sempre, para sempre. O Espírito habita dentro daquele que entregou a sua vida para Cristo, segundo a justiça do Evangelho, que está em Romanos 1, verso 16 e 17, que é o tema da nossa reforma. A justiça do Evangelho. O próprio texto diz que o justo viverá da fé, e só pega essa parte. Mas o texto está dizendo: o justo viverá segundo a justiça do Evangelho. Isso é viver por fé, e viver pela fé, pela justiça do Evangelho. E que justiça é essa? Cumpra em mim toda a justiça do Pai. Ele foi a justiça perfeita do Pai. Ele foi o crima, a justiça, o trono de Deus na terra, para dizer: a graça, a graça, a graça, a graça, a graça está habitando na minha igreja, porque eu cumpri a justiça do Pai. Não sabeis vós? Olha só, eu vou ter que ficar só nisso aqui, pastor Laílson. O horário já foi. Outra palavra, a palavra templo. Me desculpe, meus queridos, a minha ignorância, mas eu não gosto muito de casa de Deus, né? Tem músicas, é casa de Deus. Claro, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve: sois edificados, casa espiritual. Edificados como uma construção, como edifício, como algo que realmente alguém precisa habitar dentro desta casa. Mas a palavra que nós encontramos para vós sois o templo, a palavra aqui não é a palavra hieron, templo, porque a palavra hieron significa qualquer templo, qualquer um, qualquer casa, qualquer lugar. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, em outras cartas, é a palavra naos. A palavra naos significa lugar onde Deus habita. Ponto final. E por que isso? Porque Paulo está usando uma linguagem lá do Antigo Testamento, uma linguagem veterotestamentária. Nós chegamos ali no pátio do tabernáculo, naquela tenda, no Mishkan. Nós entramos ali e vemos o altar do holocausto, pátio. Ali a mesa ou a pia do lavatório. Depois entramos no lugar santo. Entrando no lugar santo, no lado direito, encontramos a mesa dos pães da proposição, dos pães ázimos, os pães sem fermento, os pães da providência, os pães dizendo: Ele é o Jeová Jirê, eu providencio para o meu povo tudo o que for necessário, na hora certa, na hora oportuna, no meu tempo eu providencio para o meu povo, porque eu sou o maná desse povo, eu sou o pão, sem fermento, sem pecado. Direito, frente nós encontramos o altar do incenso.
Depois, do lado esquerdo, nós encontramos a menorá, o candelabro. Um adendo aqui. Candelabro. Uma coluna central e 6 hastes. 6, número do homem. Numerologia bíblica. Número 7, número de Deus, o número completo, o número perfeito. O absoluto, Shabá. O perfeito. Ou seja, a igreja só é perfeita quando ela está conectada à coluna central, que é Jesus. Nele, por Ele, para Ele, glória para sempre, são todas as coisas. Porque é nele que as coisas funcionam, é nele que acontece a luz, é nele que acontece a providência, é nele que as nossas orações são ouvidas, é nele que nós somos aceitos como cheiro suave às narinas de Deus, é nele. Entramos no Santo do Santo, e é este o lugar que o texto se refere, Naós, lugar onde Deus habita. Lembre-se que neste lugar existe a caixa, o Aron Kodesh, a caixa santa, ou a arca da aliança. Na arca da aliança nós encontramos os 3 elementos que vocês sabem muito bem: o cajado, a vara, o decálogo, os 10 mandamentos, ou 10 palavras, e também nós encontramos o maná. Em cima nós temos a tampa chamada de propiciatório, aquele lugar que recebe toda a ira, recebe todo o sangue, recebe toda a condenação, porque ele nos torna propícios para Deus através do sacrifício. E neste lugar é onde Deus habita. É neste lugar onde Deus se revela, é neste lugar onde Deus se mostra. Mas para Deus se revelar, o apóstolo diz: vós sois o templo, vós não sois casa, vós não sois a sala da sogra, vós não sois a rua da esquina, vós não sois a cadeira diária, vós sois o templo, 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 templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem palavra, tem cajado, tem direção, e também tem providência de Deus. Dentro do templo tem estas 3 fases da criação de uma vida espiritual. E templo, o que nós fazemos no templo? Templo é lugar de adoração, templo é lugar de culto. Sabe quem é que está cheio do Espírito Santo? É aquele que todo momento vem o Espírito Santo no alarme divino na nossa consciência. Por isso que eu sempre procuro dissertar com as pessoas que o maior dom que alguém pode receber, na minha opinião, é o dom do discernimento. Sabe por quê? Ninguém te engana. Ninguém te engana. No verso 15 do capítulo anterior, do capítulo 3 de 1 Coríntios, diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você está na rua, olha assim e fala: sabe o que é? É o Espírito Santo dizendo: ninguém te engana, minha serva, ninguém te engana, meu servo. Sabe por quê? Eu testifico dentro de você, porque se estiver lá, está aqui. Se não estiver lá, não está aqui. Eu testifico, eu faço discernir todas as coisas. Discernimento. Só que hoje a igreja está carente da glória, do brilho da glória, e aí não tem discernimento. Vem qualquer coisa, qualquer banquetinho, qualquer picanha mal passada, e as pessoas já querem comer, se banquetear, vai passar uma grande dor de barriga, vai ter uma grande congestão, como diz a minha mãe. Sabe por quê? Porque não é um alimento sadio, não é um alimento que foi colocado na mesa de uma teologia correta e sincera, é um alimento estragado. Pode engordar o seu ego, pode engordar a sua alma, você está inchado, eu posso, mas chega a primeira muralha de Jericó, quebra a cara. Sabe por quê? Porque não está na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ele não tem discernimento. E discernimento, me desculpe você que não lê a palavra, só vem através
da leitura, do estudo, da meditação, do perscrutar do texto bíblico dentro da minha alma e da sua alma. Só assim podemos ser seres discernentes. Não há possibilidade. E meu horário já foi. Pior que eu estou no começo. E olha só, meus queridos, templo é o lugar aonde tem que haver adoração. O que é isso? Quando estamos vivendo como templo de Deus, qualquer manifestação de Deus na criação, no indivíduo, no ambiente doméstico, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, qualquer manifestação da centelha de Deus, vem o Espírito Santo e toca dentro de você e diz: faça a leitura, meu servo, faça a leitura, meu filho. Sabe por que o crente não se assusta? Sabe por quê? Porque ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, vai acabar tudo. O mundo vai acabar. Tudo vai perecer, pastor, tem misericórdia. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E este texto, ele está dizendo para aquele juízo que Deus vai trazer. E Deus está dizendo: aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós somos dirigidos pelo Espírito. E a igreja está carente da glória. Vamos um pouquinho adiante. Até 9:5, pastor. 9:5. A igreja está carente da glória. E qual é o termômetro da carência da glória? Agora, assustemo-nos. O termômetro da carência da glória são as simulações da glória. Quando se cria simulacros, teatralizações, para dizer que a glória está. E hoje nós vivemos um ambiente quase que cênico dos simulacros da glória. Ora, as teatralizações, os templos que mais parecem verdadeiras casas para espetáculos cênicos. Sabe o que é isso? É falta da glória. Os simulacros da glória. É só fazer isso, irmãos. Já sai 2 ou 3 ali deitados no chão, derrubados pelo Espírito. Deus está aqui. Ah, lá necessário um profeta dizer que Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus habita dentro de você. Deus está aí. Deus está aqui. Simulacros, etc. Podemos aqui dar vários nomes, e vai faltar letras no alfabeto. Por causa de tantas teatralizações. Vamos modernizar. Vamos reformar no sentido negativo. Vamos fazer alguma coisa para atrair este povo. O Espírito da palavra ainda está na palavra. Se você pregar a palavra, se eu pregar a palavra, se nós pregarmos a palavra como ela é, se nós cantarmos a Bíblia como ela é, se nós falarmos lá fora o que Cristo ensinou para a igreja, nós seremos a igreja que Deus precisa. Mas fazemos um desserviço quando aceitamos os simulacros. Ouvimos as redes sociais: Deus está aqui, não está no meu pastor. Deus está lá, não está na minha igreja.
Deus está lá, não naquele profeta doido que pregou na quarta-feira, véspera de finados. Deus está lá, mas Deus está ecoando com a sua verdade nesta noite, dizendo para mim e para você: você é o canal, o templo do Espírito Santo. Eu habito em você, e você não precisa de simulação da glória, porque a glória habita dentro de cada um de nós. Já foi. Nos coloquemos de pé, meus queridos. Nagás, meu gás. Aleluia, aleluia. Temos muita coisa para falar, mas eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Só tem três: Pai, Filho e Espírito Santo. E é Ele que fala ao seu coração nesta noite. Eu quero orar com você nessa noite especial. O Laílson, que tem o discernimento de composições musicais, ele sabe aquele louvor: clareia, Jesus clareia. Eu acho que ele vai cantar, né? Se o pastor Laílson nos fizer esse grande favor. Eu quero orar com você. Embora eu falei aqui apenas 10% daquilo que eu gostaria de falar, mas o Espírito falou. Amém? Você que é o vaso de Deus, um vaso como eu, de barro, não tem glória nenhuma, não tem brilho próprio, porque o brilho é do Senhor da glória. Brilho por brilho não serve para nada. Não importa se eu venha simular alguma coisa, porque isso não vai fazer efeito na sua vida. Mas Deus está dizendo: o meu brilho habita dentro de você. As narrativas não vão ofuscar e cobrir o brilho que eu coloquei dentro de você. Então desperta. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que nesta noite o Senhor tem algo importante a fazer em cada vida, por isso que estamos aqui. Nós adoramos ao Senhor, nós impetramos a tua palavra com a presença do intérprete, Deus Espírito Santo, e cremos que nesta noite os seus filhos estão aqui com o coração envolvidos no invólucro da sua graça e da sua presença. E nessa noite especial, que a visão seja aberta, que o coração seja preenchido e o espírito seja fortalecido. Pai, nesta noite oramos, nesta noite confiamos, nesta noite cremos no revestimento do seu poder. Não queremos simulacros da glória, não queremos teatralizações da glória, nós queremos a sua glória. Brilha, Senhor, brilha na sua igreja. Foi o Senhor que disse: vós sois a luz do mundo. Brilha dentro de nós, manifesta o seu resplendor, meu Pai. Habite em nós a tua palavra, nos cure nesta noite, nos sare nesta noite. É o que eu oro, de acordo com a afirmação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.